Vamos falar agora sobre a nova pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, e que traz um novo cenário para a corrida presidencial de 2026. Após o caso do filme Dark Horse, o presidente Lula voltou a abrir vantagem sobre Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, em um movimento que pode mudar a estratégia da direita para as eleições. O levantamento é o primeiro divulgado após a revelação das conversas entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, indica impacto direto do caso na disputa eleitoral. Para a gente analisar o peso desse episódio, o reflexo nas pesquisas e o que esses números podem representar para 2026, a gente conversa agora com Márcio Coimbra, cientista político. Márcio, muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Agradeço o convite, Neila. É uma satisfação estar aqui no Metrópolis contigo e com o Felipe para comentar a pesquisa. Olha, vamos lá falar logo sobre essa vantagem do Lula à frente do Flávio Bolsonaro, isso porque no primeiro turno, nesse cenário de primeiro turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 34,3%. Essa diferença entre os dois chega a 12,7 pontos percentuais. Em relação à pesquisa anterior, Flávio caiu mais de 5 pontos. Outro destaque desse levantamento é o crescimento do Renan Santos. O pré-candidato tinha 2,9% em abril e agora aparece com 6,9%, assumindo a terceira colocação. No segundo turno, o presidente também lidera, 48,9% contra 41,8% de Flávio Bolsonaro. Esse resultado representa uma reviravolta em relação ao levantamento de abril, que mostrava empate técnico entre os dois. E aí, Márcio, eu já quero te perguntar: esse resultado mostra uma recuperação real do governo ou é um impacto momentâneo causado por esse episódio aí do Dark Horse e da conversa do Flávio com o Daniel Vorcaro? Bom, Neila, vamos lá, vamos tentar destrinchar todo esse caminho. Eu acho que a gente tem as duas situações. De um lado, a gente tem o governo lançando diversos programas, o Desenrola e vários outros, hoje para taxistas e tal. O governo está trabalhando no sentido de gerar notícias positivas para impulsionar os números do presidente Lula. Isso de um lado. De outro lado, houve todo esse problema em relação à ligação que surgiu do Flávio com o Daniel Vorcaro. Então, são essas duas coisas, mas na pesquisa a gente não vê muita margem do Lula se movimentando. Ele se movimenta dentro daquela banda que ele já possui, né? Agora, a queda do Flávio, ela está literalmente ligada a todo o escândalo que saiu a semana passada. E isso deixa muito claro uma outra situação que a direita precisa ter um foco nesse momento, que é a possibilidade, inclusive, do presidente Lula vencer no primeiro turno. Ou seja, ele precisa entender, a direita precisa entender que o Lula, que o do outro lado, que é a esquerda, ela tem condições de vencer no primeiro turno se a direita continuar perdida no cenário eleitoral como ela está nesse momento, né? Flávio Bolsonaro mostrou um desgaste imenso, Neila, e a gente precisa entender que pesquisa, como se diz tradicionalmente, é uma fotografia do momento. E nós precisamos ver qual é a segunda fotografia que vai aparecer deste movimento. Ou seja, se Flávio Bolsonaro estanca essa sangria com esses números, ou se essa sangria continua, até porque o Intercept, além de tudo que se fala nos bastidores, teria outros materiais para soltar contra Flávio Bolsonaro. Então, essa trajetória de queda dele poderia se acentuar. Então, a foto do momento é ele perdeu aquele impulso que ele tinha, porque até então Flávio Bolsonaro jogava parado, né? Até porque ele também tem essas relações com o STF, tem essas relações com o ministro Toffoli e tal, ele preferiu jogar parado.
E, atingido por essa gravação, ele recua até os 41% no segundo turno. E isso é muito preocupante. Preocupante no primeiro turno, porque pode deixar abrir espaço para Lula vencer no primeiro turno, e também é preocupante no segundo turno, porque ele mostra que ele vem perdendo tração. Se novas denúncias virem, é possível que ele continue decantando. E aí sim a direita precisa se perguntar qual o caminho que ela vai tomar nele. Apresentada nessa pesquisa de hoje já é suficiente para o presidente Lula ficar confortável ou ainda é uma pequena diferença? Ainda não dá para o presidente Lula ter um fôlego que ele precisa? Não, ele não tem o fôlego que ele precisa, ele não está confortável, ele é aquele que pode perder a eleição. A gente precisa entender que existe também uma onda internacional pró-direita no mundo e também na América Latina, onde os candidatos de direita vêm ganhando com tranquilidade na maioria dos países, a exceção foi o Uruguai, mas aí é uma situação muito específica local, mas a direita ela vem ganhando, então a tendência é a direita vencer no Brasil, né? Ou seja, a tendência é ou Flávio ou outro candidato que se apresente pela direita que ele vença, a tendência, mas a gente tem aí um presidente com a máquina na mão, com as características nacionais do Brasil, com um escândalo do Banco Master acontecendo, o que torna o cenário um pouco mais imprevisível, mas a tendência é para a direita. Portanto, Lula não está confortável e não deve ficar confortável até o fim do processo eleitoral. Márcio, deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa também, para a gente enriquecer nosso debate. Felipe, sua pergunta aqui para o Márcio, por favor. Márcio, bom dia. Márcio, a minha dúvida é a seguinte, né? Quando você olha esse resultado das pesquisas, né, você vê que o Lula teve um leve aumento, o Bolsonaro teve um decréscimo, né, nítido, mas você não vê muito bem, né? Tirando o Renan Santos, que teve um aumento, né? Você não vê muito bem esses votos que saem do Flávio indo para esses dois candidatos tradicionais da direita, que é o Caiado e o Zema, né? Como é que você vê esse surgimento esse crescimento do Renan Santos e a não captação desses votos, né, desses possíveis votos para os dois outros candidatos? Olha, Felipe, o que a gente fica muito claro para depois desse escândalo do Master, né? E a gente não pode esquecer que essa pesquisa foi feita pela internet, então ela tem um grau de diferença em relação a outras pesquisas. A gente precisa depois ver com as pesquisas que vão a campo, entrevistar as pessoas pessoalmente, se vai haver alguma diferença. O que essa pesquisa buscou e conseguiu captar do eleitor foi uma tendência de desgaste do Flávio Bolsonaro por um eleitorado que estava com ele e que não é um eleitorado bolsonarista. É um eleitorado de direita, não bolsonarista, mas que estava ali com o Flávio porque ele é, antes de tudo, antipetista. No momento que há decepção com a imagem do Flávio Bolsonaro, esses votos eles se deslocam para outros candidatos. E aí a gente tem uma grande diferença entre Caiado e Zema, porque os dois adotaram estratégias diferentes. Caiado adotou a estratégia da prudência, porque ele visa ainda, caso Flávio caia fora da disputa, ele visa receber esses votos de Flávio, e o Zema, ele partiu para o ataque. A gente vê que quem partiu para o ataque, que foi o Zema, ganhou um pouco mais, ele teve um deslocamento ali positivo de 1%. Caiado permaneceu parado. E Renan Santos, que é outro candidato que atua na ofensiva, que ataca tanto Lula quanto Bolsonaro, ele cresceu bastante. Cresceu aí um pouco acima da margem de erro, ou seja, os votos de Flávio se deslocaram um pouco para Zema, pouco para Renan Santos, e eu acho que ainda deve ter engrossado um pouco o caldo dos indecisos.
Mas o que a gente vê claramente é que um voto antipetista, que é um voto não bolsonarista, ele não se desloca para onde se imagina. Ele se desloca para quem? Para aqueles candidatos que atacam mais Flávio, que se posicionaram de uma forma crítica em relação a Flávio, ou seja, as pessoas têm a decepção com Flávio e buscam candidatos que o criticaram, foram aqueles que cresceram. Se esse é um movimento que vai ganhar atração, a gente ainda precisa ver nas próximas pesquisas, para saber se isso é um movimento, se é um processo de decantação do Flávio, né? Agora, ele recebeu um baque, ele recebeu um desgaste, que ele cai claramente nessa pesquisa, mas é aquele voto, não é aquele voto bolsonarista raiz, aqueles 20% que vão estar ali com Flávio até o final. São aqueles outros eleitores que, apesar de serem antipetistas, não são bolsonaristas, mas estavam com Flávio por conta da conjuntura do quadro eleitoral. Agora, como é que o Renan Santos pode capitalizar, digamos assim, esses votos que não são bolsonaristas, mas são de direita e que foram para ele neste momento? Como é que ele pode pegar esses votos que estão com ele nesse momento e levá-los até as eleições ou fazer esse número de pessoas que são de direita, porque tem mais gente ainda que é de direita, mas que não é bolsonarista, como é que ele pode ainda conquistar esses eleitores que não são os bolsonaristas? Claro, ele é um nome forte na internet. Você lembrou muito bem, a pesquisa foi feita pela internet. Existe alguma possibilidade do Renan levar esses nomes de direita para outubro? A gente ainda está em maio, né? Existe uma possibilidade dele aumentar esses números até outubro? Leila, o Renan, ele tem uma situação característica um pouco diferente dos outros, que ele tem um baixo grau de conhecimento, até porque isso está expresso na rejeição. De todos os candidatos, ele é aquele que possui a menor rejeição, de 37% nessa pesquisa. E o que tem maior rejeição, inclusive ultrapassando Lula, é Flávio Bolsonaro, com 52%. Então, por conta de não ser um candidato conhecido ainda, Renan Santos tem capacidade de crescimento, mas também, na medida que ele se torna mais conhecido, ele se torna mais rejeitado. Então, é um equilíbrio que ele precisa buscar, que é muito interessante. E não me parece que Renan Santos disputa essa eleição para vencer. Me parece que ele disputa essa eleição para firmar uma posição desse novo partido que é a Missão, conseguir fazer deputados e preparar esse projeto para 2030, porque ele dialoga com uma parte do eleitorado que é uma parte do eleitorado que nasceu depois dos anos 2000. Não é uma parte do eleitorado que está acostumado, por exemplo, com Caiado, com Zema, com uma política tradicional. Eu, por exemplo, que tenho 52 anos, tinha 15 anos na eleição de 89. Eu me lembro claramente do Caiado, candidato a presidente, Lula, candidato a presidente. Agora, você imagina, essa turma que está com o Renan Santos hoje é uma turma que nasceu depois dos anos 2000. E é uma turma que vai engrossar o eleitorado nos próximos 4 anos. E aí muita coisa pode mudar com essa nova geração que vê a política de forma diferente, né? E pode ter um candidato para chamar de seu daqui a 4 anos. Me parece que Renan Santos vem consolidar o seu nome nesse ano, mas que ele não teria musculatura para vencer. A gente não pode dizer que nada é impossível, mas nesse momento parece que ele não tenha musculatura para vencer, mas que ele pode sim crescer, assustar e apresentar o seu cartão de visitas para uma nova política, para uma nova geração que vem chegando e assumindo o poder tanto no setor privado como no setor público, começa a aparecer e que pode dar as cartas daqui a 4 anos.